Já começou. Enquanto você se ocupava tentando entender onde errou, enquanto o silêncio te sufocava por dentro, eu já havia liberado algo sobre a sua vida que muda tudo. Não é promessa, é realidade. Você está vivendo agora mesmo o impacto de algo que liberei no céu há mais tempo do que você imagina. Eu escolhi te alcançar hoje porque o que te prende não é mais o erro, é o vazio de não saber como sair de onde está. E não se trata do que fizeram com você, nem do que você fez, mas do que ainda não permitiu que eu fizesse em você. Respira, porque hoje eu vou romper com um ciclo que parecia eterno aí dentro. Esse arrepio, esse nó na garganta, é o meu toque te dizendo: eu já estou aí, fica, você não pode sair agora. Tem coisas que eu guardei só para os últimos segundos dessa mensagem, e se você desistir antes, vai perder exatamente a parte que muda tudo. Não é exagero, é destino. Porque você chegou até aqui por uma razão que vai muito além de curiosidade. É o teu espírito respondendo a algo que a tua mente ainda está tentando compreender. E se o que você sente agora te tocou, escreve aqui embaixo, só isso. Eu sei o que está acontecendo. Porque quem fala isso ativa uma fé silenciosa que está pronta para se transformar em milagre. E se essa voz está te puxando para ouvir até o fim, não lute contra o que eu mesmo comecei em você. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. Porque ele não veio com fogos, nem com alguém batendo a porta. Veio assim, em forma de verdade, em forma de confronto, em forma de alívio que parece pequeno, mas que aos poucos vai quebrando cadeias internas que você nem sabia que existiam. Não espere sentir tudo de uma vez. O que eu estou fazendo é profundo. É raiz que eu estou tocando. E raízes não se arrancam com pressa, se curam com presença. E eu estou aqui, inteiro. Só falta você se entregar sem medo. Não importa quantas vezes você tentou lidar com isso sozinho. A tua força não é medida pela capacidade de aguentar, mas pela coragem de entregar. E hoje eu estou te dando algo muito mais poderoso do que um alívio temporário. Estou te dando a chance de começar de novo por dentro, sem carregar mais a prisão emocional que te impedia de viver leve. Eu não quero ver você andando mais um dia, fingindo que está tudo certo, quando dentro de você há um caos silencioso pedindo socorro. Você não precisa disfarçar nada, porque eu já sei de tudo, e mesmo assim continuo aqui. Você acredita mesmo que eu te trouxe até aqui por acaso? Que essas palavras, esse momento, esse suspiro mais fundo agora são coincidência? Não subestime os meus detalhes. Eu construí esse momento com precisão, porque você precisa ser lembrado de que há um espírito dentro de você que ainda chora quando você ignora a cura.
que ainda sussurra no meio do barulho da rotina que você criou para não sentir mais nada. Mas hoje, por mais que você tenha tentado calar essa voz, ela está gritando. E sabe por quê? Porque eu não vou desistir de te restaurar. Algumas dores que você carrega não vieram do que te disseram, mas do que nunca te disseram. Palavras que faltaram, reconhecimentos que nunca chegaram, abraços que você merecia, mas foram negados. E com o tempo, você foi construindo uma fortaleza que só eu conheço por dentro. É por isso que ninguém entende seus silêncios. Ninguém percebe o quanto você se esconde até de quem te ama. Mas hoje, eu estou entrando nessa fortaleza sem pedir licença. Porque já é hora de você saber o que é ser amado sem precisar esconder o pior de si. Eu já conheço tudo e continuo chamando você para perto. Quantas vezes você acordou no meio da noite e sentiu aquele aperto que não dá para explicar? E fingiu que era só cansaço, só estresse, só um dia difícil? Mas lá no fundo, sabia, algo estava fora do lugar por dentro. Algo estava sendo ignorado há tempo demais. O meu espírito nunca parou de tentar te alcançar nesses momentos. E hoje, finalmente, você me escutou. Porque hoje, a voz que fala não é de um vídeo, é da eternidade te chamando para perto, para dentro. Para o lugar onde a paz não é ausência de dor, é presença de sentido. E esse sentido, eu mesmo vou devolver a você. Você não precisa mais se punir por não saber como perdoar. O perdão não começa quando você sente vontade, mas quando você entende que manter a ferida aberta te custa mais caro do que o medo de soltar. Não é sobre justificar o que fizeram, é sobre libertar quem você está se tornando. Eu estou quebrando agora mesmo amarras que estavam escondidas em lembranças antigas. Imagens que voltam sem serem convidadas, sensações que reaparecem toda vez que você tenta avançar. E a partir deste momento, o que te prendia vai começar a perder a força, porque eu entrei. Você não precisa fazer nada além de continuar aqui. Não pula, não fecha, não muda, porque cada palavra que você ouvir daqui para frente vai funcionar como uma chave. E tem portas que você não sabia que existiam, mas que só vão se abrir com a revelação certa. Eu estou liberando essas chaves em forma de palavras agora. Não são palavras bonitas, são instrumentos cirúrgicos do céu tocando tua alma. E se algo dentro de você começou a se mover, a se lembrar, a se quebrar, não resista. Esse processo dói menos do que carregar essa dor para sempre. Confia. E se agora, mesmo em silêncio, teu coração começou a se acelerar sem motivo, é porque o consolo chegou. E não da forma que você esperava, mas da forma exata que você precisava. Eu não vim para repetir promessas, vim para ativar o que já está pronto em você. E o que vai acontecer depois que essa mensagem terminar será consequência direta do que você está decidindo permitir agora. Você consegue sentir isso? Esse momento está registrando algo eterno entre eu e você. É um selo, um marco, um reinício. E se você está ouvindo com atenção, você sabe. Você nunca mais será o mesmo. Você ainda vai entender o motivo de tudo. Mas antes, precisa aceitar o convite mais profundo da sua vida. Me deixa reescrever o que você tentou esconder até de mim. Porque mesmo você não dizendo, eu já vi. Mesmo você não confessando, eu já sei. E mesmo com tudo isso, ainda estou aqui, insistindo em ser o descanso que ninguém conseguiu ser para você. Não por mérito, mas porque te amo com uma intensidade que você ainda não aprendeu a suportar. E é esse amor que vai desconstruir tudo o que a dor construiu em você. É agora, tudo está começando. Você está no centro do que eu já comecei a restaurar. Não é sobre se sentir pronto, é sobre confiar no processo que já está em movimento. Muitos momentos da sua vida foram marcados pelo medo de revisitar certas dores, como se olhar para trás significasse reviver tudo. Mas hoje,
eu não te trago de volta para o passado. Eu te levo ao ponto onde a ferida parou o teu crescimento, e ali eu coloco o bálsamo. O que você não sabia como curar, eu já estou tratando agora. Você não precisa explicar para ninguém o que sente quando fecha os olhos e aquela lembrança insiste em voltar. Eu sei exatamente onde te tocou, o que te marcou e até o que você jurou que superou. Mas veja, eu não estou aqui para te acusar por isso. Estou aqui para te libertar da prisão emocional que essa ausência de perdão provocou dentro de você. Não é sobre esquecer, é sobre não viver mais prisioneiro de quem não soube cuidar de você. Esse é o novo caminho. Muitos carregam feridas tão profundas que já nem sentem mais. Acostumaram-se à ausência de paz como se fosse parte da vida. Criaram uma resistência emocional onde ninguém mais entra, nem mesmo aqueles que os amam. Mas eu te alcancei hoje para quebrar esse ciclo invisível. Você sente isso, não sente? Essa leveza que não vem do mundo, essa presença que invade o que parecia inalcançável. É porque o meu espírito já está trabalhando aí dentro, mesmo sem barulho. Você tentou seguir em frente por fora, enquanto por dentro ainda escorria dor. E hoje, sem precisar explicar nada, eu venho te lembrar que nenhuma dor é grande demais para o consolo que eu mesmo preparei. O que o tempo não conseguiu resolver, a minha presença resolve em segundos. Mas para isso, você precisa deixar que eu toque. Não como alguém que invade, mas como aquele que sempre esteve à porta, esperando pelo teu sim. E agora é a hora. Talvez ninguém saiba o que você carrega porque você aprendeu a sorrir mesmo ferido. Criou uma rotina onde as tuas lágrimas viraram tarefas e os teus gritos se esconderam no silêncio da responsabilidade. Mas eu vejo cada parte do que se calou. E mais do que isso, eu entrei hoje nessa realidade para declarar: você não foi feito para viver quebrado. A cura disponível, há recomeço possível. E essa cura está fluindo agora, exatamente onde você mais precisa. É impressionante como o coração pode aparentar força enquanto está desidratado por dentro. Você se tornou forte para proteger os outros, mas esqueceu de se permitir ser cuidado. E agora eu chego como resposta àquilo que você não teve coragem de pedir. Porque eu não espero que você seja perfeito para agir. Eu só preciso de um espaço real, uma brecha honesta. E você deu isso quando permaneceu ouvindo até aqui. O que vem agora é transformação de dentro para fora. Você se lembra de todas as vezes que perdoou por fora, mas por dentro ainda latejava? Isso não é fraqueza. É sinal de que você ainda estava esperando por uma cura mais profunda. E hoje eu não estou oferecendo um remendo. Estou oferecendo uma reconstrução completa. Um reinício no lugar exato onde você perdeu a capacidade de confiar. E não importa quanto tempo passou, porque o tempo que você julga perdido, para mim é solo fértil para milagres. Quando eu falo em perdão, não é para justificar o que te machucou. É para libertar você da dor de carregar sozinha as consequências do que outros causaram. Há uma paz sendo liberada sobre você agora. É sutil, mas firme, como uma brisa que se transforma em alívio, como um peso invisível que começa a desaparecer sem você saber como. Essa é a ação do meu espírito. É a confirmação de que você está sendo tocado por algo maior do que qualquer explicação. Se você sente que algo dentro de você está começando a se romper, escreva aqui embaixo com fé: eu aceito essa cura. Porque quando você declara, você colabora com o que eu estou fazendo. E isso ativa em você uma força que há muito estava adormecida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A tua história não será definida pelos traumas que te moldaram, mas pela resposta que você deu ao meu chamado.
E esse chamado chegou até você agora, sem alarde, mas com poder. Eu venho para restaurar o que o tempo, as palavras duras e os silêncios quebraram. E ainda que ninguém tenha te pedido perdão, eu te ofereço a liberdade de não precisar mais esperar por isso para seguir. Porque o que eu estou construindo em você é muito maior do que o que tentaram destruir. Quantas vezes você se sentiu culpado por não conseguir esquecer? Quantas vezes pensou que a fé exigia que você fingisse que estava tudo bem? Eu nunca te pedi isso. Eu te chamei para a verdade. E a verdade é que você precisa ser curado de dentro para que o perdão seja real, não apenas uma formalidade. E essa cura começa no momento em que você permite que eu trate o que você enterrou vivo dentro de si. Porque eu vim para ressuscitar a paz que você julgava perdida. Você vai se lembrar desse dia como o marco onde tudo começou a mudar. Não porque alguém te pediu desculpas, mas porque você decidiu que não vai mais permitir que a dor controle sua narrativa. Há um renascimento acontecendo. Algo silencioso, mas permanente. E quando você menos esperar, perceberá que já não reage mais como antes. Que aquilo que te feriu já não tem mais o mesmo espaço. Porque onde havia mágoa, agora há cura. E essa cura vem do céu. Você já passou tempo demais tentando entender o porquê das coisas. Agora é hora de simplesmente aceitar que eu sou maior do que todas elas. Nem tudo que feriu vai fazer sentido, mas tudo que feriu pode ser transformado. E quando você entrega a mim o controle, eu transformo feridas em testemunhos. O que antes era dor, vira resposta. O que antes era peso, vira testemunho. E tudo começa com essa escolha. Confiar mesmo quando não entende e seguir mesmo sem ver. Hoje você está sendo conduzido a um lugar de cura que ninguém consegue acessar, exceto eu. Porque essa parte da tua alma que sangrou calada, agora está sendo tocada pela minha presença. E você vai perceber que pouco a pouco, a vontade de entender vai sendo substituída pela paz de simplesmente descansar. Porque nem todo fechamento vem com explicação. Às vezes vem com cura. E quando eu curo, não sobra espaço para o que te paralisava antes. Você já tentou de tudo. Conversar, se calar, justificar, até ignorar. Mas agora, sem esforço, o que você sente é um realinhamento interno. É o teu espírito entendendo que perdoar é dar fim à extensão da dor. Não é dar razão a quem te feriu. É escolher não prolongar a presença de algo que te machuca. O perdão é uma decisão de liberdade. E essa liberdade começa quando você decide não mais esperar pelo arrependimento de quem talvez nunca vá se arrepender. Se isso está falando com você, pare um segundo e escreva: eu escolho ser livre. Isso é mais do que uma frase. É um passo, um selo de fé no que eu estou realizando agora mesmo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De João 8,36. Você já viveu tempo demais, achando que esquecer era a única saída. Mas eu vim te mostrar que lembrar com cura também é possível. Que dá para revisitar a memória sem reviver a dor. Que dá para olhar para trás sem se perder. O meu espírito está criando agora em você uma nova forma de lidar com o que antes te destruía. E esse novo é real, é invisível, mas perceptível. E quando você menos esperar, o que antes era dor, agora será só aprendizado com paz. Você vai começar a perceber que algo mudou quando as palavras que antes te abalavam já não gerarem mais reações. Quando o nome de quem te feriu não despertar mais tempestade, mas compaixão. Isso não é fraqueza, isso é cura. É sinal de que você deixou eu ocupar o lugar que a dor tinha dentro de você. E agora, com espaço livre, eu planto novas sementes, de leveza, de reconstrução, de propósito. Porque não se trata de esquecer, mas de transformar. Nem tudo que você sente precisa ser compreendido por outros. Há dores que são tuas, mas a cura
é minha. E essa cura não depende da aceitação de ninguém. É entre mim e você. E nesse exato momento, algo eterno está sendo firmado no invisível. Uma aliança de restauração, onde você não precisa mais se esconder da própria história. Porque eu estou escrevendo uma nova página, onde o capítulo do perdão não é o fim, mas o começo do que realmente importa. Você ainda vai se surpreender com a paz que está para ser liberada sobre a tua rotina. Aquilo que parecia apenas mais um dia será lembrado como o dia onde algo maior aconteceu. Um divisor, um realinhamento com o céu, um reencontro com o que você havia perdido de si mesmo. E tudo isso começa porque você não ignorou esse chamado, porque ouviu até aqui. Porque mesmo sem entender tudo, você permaneceu. E quem permanece comigo jamais sai como entrou. Você está sendo preparado para algo que exige leveza emocional. E essa leveza só vem quando o coração está limpo do que pesa a alma. Hoje eu limpo, eu tiro, eu levo. E no lugar da dor, eu coloco propósito. No lugar da mágoa, eu coloco direção. E no lugar do ressentimento, eu planto sonhos novos, porque o que eu preparei para você exige espaço. E esse espaço está sendo aberto agora. A tua parte é confiar, a minha é completar. E eu vou completar. Você é mais do que o que te feriram, é mais do que a dor que carregou em silêncio. E o que eu estou construindo em você, ninguém pode impedir. O que foi dito contra você perde efeito diante da minha palavra, porque quem cura é quem define. E eu defini que você vai viver livre, leve, com um coração novo, capaz de amar de novo, de confiar de novo, de respirar fundo sem medo de doer. Isso já está em ação e vai se revelar cada vez mais a cada novo dia. Você não precisa mais esconder o que sente. Eu não vim expor. Eu vim curar. Vim alinhar o teu interior com o que o céu preparou para o teu futuro. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer. Mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. E agora, com o coração aberto, mesmo que ferido, eu posso agir. É nesse espaço de vulnerabilidade que os milagres acontecem. Onde não há mais máscaras, onde a alma grita em silêncio e mesmo assim decide permanecer. Esse momento está sendo marcado na eternidade. Deixe essa verdade entrar. Você não precisa mais lutar contra o que sente, porque agora é o tempo de permitir que o que era dor vire ponte para algo novo. O que você passou não será ignorado, mas tampouco será o fim da história. Eu estou escrevendo um novo roteiro com traços de esperança, linhas de renascimento e capítulos repletos de superações que só você vai entender. O que te feriu ontem está sendo usado hoje como base para a sua reconstrução.
Você é mais forte do que imagina, mas não precisa provar isso para ninguém. A tua força verdadeira não está no que suporta calado, mas no que permite ser tratado. E hoje, sem ruídos, sem exposição, eu estou te tratando por dentro, em áreas que nem você sabia nomear, em sentimentos que você engavetou por não saber lidar. Essa é a minha especialidade: curar sem ferir, reconstruir sem te apressar, te fazer sentir amado mesmo nos dias em que você se sente confuso. Algumas feridas foram tão antigas que viraram parte da sua identidade. Mas hoje eu te convido a uma troca. Deixa eu remover o que te distanciava de quem você realmente é, porque você nasceu para viver em paz, não para sobreviver entre ruínas emocionais. E a paz que eu dou não depende de explicações. Ela é fruto da minha presença, não das circunstâncias. E essa presença está aqui agora, invadindo o espaço que antes era ocupado por angústia e ressentimento. Você percebe como até a tua respiração se transformou nos últimos minutos? Isso não é coincidência. Isso é sinal de cura. É a prova de que eu estou reestruturando áreas que foram desorganizadas por dentro. Às vezes, você só percebe o milagre quando o alívio chega sem anúncio. É assim que eu ajo quando você me permite conduzir. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você está permitindo. E por isso eu digo, você não voltará a ser quem era. Está nascendo algo novo. O perdão não é uma decisão única, é uma escolha diária. Mas hoje, o que eu estou fazendo em você vai facilitar esse caminho. Porque eu estou tirando a raiz da dor, não apenas os frutos amargos que ela gerou. E quando a raiz é removida, a alma floresce. Você verá frutos diferentes brotarem, paz no olhar, mansidão nas palavras e uma leveza que você nem lembrava como era sentir. Isso é o que acontece quando eu sou convidado a curar por inteiro. Você tentou proteger os outros da sua dor, mas esqueceu de se proteger de si mesmo. Porque toda vez que reprimiu o que sentia, plantou algo que cresceu como muralha entre você e sua verdadeira identidade. Hoje, eu derrubo essa muralha, tijolo por tijolo, palavra por palavra. E o que era barreira vira ponte. Você voltará a sentir amor verdadeiro, sem medo, sem desconfiança, sem a expectativa de que a dor virá logo depois. Porque agora, o meu amor é o fundamento. Pega um momento agora e escreve aqui: eu libero o que me feriu. Declare com coragem: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Você tentou seguir sem lidar, mas a dor não se dissolve com o tempo. Ela se transforma, e quando não é curada, vira frieza, indiferença, desânimo. Mas hoje, a frieza está sendo substituída por sensibilidade, a indiferença por empatia e o desânimo por direção. Eu não te levantei para ser espectador da própria vida. Eu te chamei para protagonizar uma jornada de libertação que começa agora, não quando tudo estiver resolvido. E cada passo teu em direção a mim é respondido com cura. Não se preocupe em entender tudo agora. Há curas que só se compreendem depois que o milagre já aconteceu. Hoje, o teu papel é descansar no processo, porque o que estou fazendo é invisível, mas real. É silencioso, mas poderoso. É interno, mas vai refletir fora. E quando a cura acontece por dentro, até o jeito de andar muda. As palavras ficam mais leves, o semblante mais limpo, os pensamentos mais claros. Isso é fruto da presença. E essa presença está agora contigo. Você talvez tenha se acostumado a viver por obrigação, a responder a tudo e todos como se não tivesse espaço para si mesmo. Mas hoje eu crio esse espaço. Um espaço seguro, onde você pode se reconhecer além da dor, onde você pode lembrar que ainda há beleza em você, mesmo que o mundo tenha feito de tudo para apagá-la. Eu sou o restaurador da tua identidade.
Não te vejo pelo que te feriu, mas pelo que eu sei que você ainda vai florescer. Deixe o perdão acontecer no tempo certo, mas não o adie mais. Porque cada dia que você segura o que te machucou é um dia a menos de plenitude. E eu não te chamei para uma vida suportável, mas abundante. Há sonhos que foram enterrados por conta dessa dor, e hoje eu estou soprando neles de novo. O que parecia esquecido voltará à tona com vida. Porque onde há perdão, há liberdade. E onde há liberdade, há criação. Você voltará a sonhar. Você precisa entender que a dor que você sentiu não foi à toa, mas também não será eterna. O que antes te prendeu agora está sendo transformado em uma ferramenta de empatia. Você será resposta para outros, não porque sabe tudo, mas porque foi curado. E o curado tem autoridade para acalmar dores que os outros ainda não sabem nomear. Tudo o que você viveu será usado, mas não te definirá. Porque quem define você sou eu. E eu digo, você é livre. Muitos tentaram te convencer de que o tempo cura tudo, mas a verdade é que só eu curo o que o tempo apenas esconde. E agora, com você aqui, eu toco nesse lugar oculto que você guardou as 7 chaves, e não com julgamento, mas com amor, com zelo, com firmeza. Porque quem ama de verdade corrige com cuidado, transforma com verdade e cura com profundidade. E essa cura já está acontecendo enquanto você ouve, mesmo que não perceba tudo agora. Você já teve noites em que a insônia parecia mais suportável do que fechar os olhos e encarar o que sentia. Mas essas noites estão contadas, porque hoje eu estou restaurando o teu descanso. Você vai dormir em paz, não porque tudo se resolveu, mas porque dentro de você algo se reorganizou. E quando o interior está em ordem, o exterior responde com tranquilidade. E essa ordem está sendo restabelecida agora, com silêncio, com graça, com presença. Você ainda vai se surpreender ao se olhar no espelho e perceber que já não é mais o mesmo. Algo mudou, não porque o mundo mudou, mas porque você permitiu que eu mudasse você. E isso é o começo de tudo, porque quando a transformação é genuína, até quem te feriu vai perceber que não tem mais o poder de te prender. Isso é cura, é liberdade, é presença de Deus. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: o perdão me libertou. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. A tua vida não será marcada pela dor que sentiu, mas pelo que você decidiu fazer com ela. Você não escolheu ser ferido, mas hoje pode escolher ser curado. E essa escolha muda destinos, ela altera rotas, ela devolve a alegria sem explicação. E mesmo que ainda existam lembranças, elas não vão mais roubar a tua paz. Porque hoje você entregou a mim a chave do lugar onde mais doeu. E eu transformei dor em força, angústia em sabedoria, ferida em testemunho. Algumas respostas não virão de quem te feriu, elas virão da paz que você vai carregar daqui para frente. Quando alguém perguntar o que mudou, você vai saber. Foi o dia em que eu entrei de verdade. Foi o dia em que você parou de lutar sozinho. Foi o dia em que o perdão não foi mais uma cobrança, mas uma libertação. Esse é o começo de um novo tempo. E não é frase bonita. É realidade espiritual se manifestando agora na sua história. Você está sendo curado com precisão. Cada frase, cada lembrança, cada silêncio que você suportou está sendo tocado por mim. E a beleza da cura está justamente aí. Ninguém vê, mas você sabe. Ninguém entende, mas você sente. É algo íntimo entre mim e você. Uma transformação tão profunda que não cabe explicação, mas que muda tudo. E esse tudo já começou. E continuará a crescer, até que você nem se lembre mais de como era viver sem essa leveza. Tudo o que eu faço é completo. E eu não deixarei esse processo pela metade. A dor que começou a sair de dentro de você não voltará. O perdão que começou a ser liberado não será interrompido. O que eu iniciei, eu mesmo vou terminar. E o fim será leveza,
paz, um novo olhar para a vida, um novo olhar para si mesmo. Porque quando eu toco, até a forma como você se vê muda. E essa visão renovada é o que te prepara para tudo que ainda está por vir. Você está começando a sentir a diferença. Não é ilusão, nem sugestão emocional. É transformação real. É como se algo estivesse se reorganizando no seu interior, dando lugar a uma leveza que você já nem acreditava mais que existia. O que antes te paralisava agora perde força, não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo dentro de você começou a ser restaurado com verdade. E a verdade tem esse poder. Liberta, cura, reconstrói com profundidade. A partir daqui, algo começa a se tornar permanente. Não é mais um alívio momentâneo, é um processo de renovação contínuo. O que você vive agora é mais do que uma sensação. É a resposta de um Deus que viu tudo, entendeu tudo e decidiu agir exatamente no momento certo. Esse é o momento. Não adiantaria antes, não seria completo depois. O tempo perfeito para sua cura foi este. E agora você começa a caminhar com um coração que volta a acreditar na paz. Não se surpreenda se, nos próximos dias, você sentir vontade de fazer o que há muito tempo evitava. Conversar, abraçar, lembrar sem dor. Isso é sinal claro de que o perdão começou a agir como um rio que limpa e renova. Onde antes havia medo de reviver o passado, agora começa a surgir coragem para construir o futuro. Isso é libertação. Isso é transformação. Isso é a presença de Deus criando ordem onde só existia confusão e tristeza. Você passou anos ouvindo que precisava ser forte, quando na verdade o que mais precisava era de cuidado. E agora eu te mostro que há força verdadeira em se permitir sentir. Que há poder no ato de se curar, porque toda vez que você se negava, algo dentro de você morria em silêncio. Mas agora, algo novo está nascendo e não vai parar. Porque a cura que começou não depende do mundo ao seu redor, mas do que eu estou gerando dentro de você. Talvez alguém tenha te dito que perdoar era esquecer, mas eu te digo, perdoar é lembrar sem adoecer. É reconhecer o que aconteceu e decidir que não vai mais viver preso ao que te paralisava. É caminhar sem carregar correntes invisíveis no coração. E esse caminho começa hoje, com pequenos passos, com decisões internas, com escolhas conscientes de não alimentar mais o que te enfraquece. O passado não será mais o teu cárcere. Eu abri as portas. Anda. Talvez você ainda esteja se perguntando como saber se realmente perdoou. A resposta virá quando a lembrança não te travar mais, quando o nome da pessoa não gerar mais reações automáticas, quando a paz dentro de você for mais forte que o desejo de resposta. E esse tempo está chegando, porque eu estou curando até as camadas mais escondidas, aquelas que você guardou porque achava que não dava para mexer. Mas agora você vê, eu posso ir além. Se você sente que essa cura já começou, escreva nos comentários. Estou sendo renovado por dentro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmos 51:10. Você não vai precisar provar que mudou. Sua presença vai carregar evidências de que algo aconteceu. Os outros vão perceber. Não porque você vai dizer, mas porque a paz é perceptível, e paz verdadeira não se imita. Ela emana de dentro para fora. E é isso que eu estou gerando em você. Um estado de espírito que independe de circunstâncias. Uma segurança que não vem de respostas humanas, mas da certeza de que eu estou contigo, em todo o tempo. A tua história está sendo reescrita sem precisar apagar o que passou. Porque eu não apago capítulos, eu dou um novo sentido a cada linha. E aquilo que você viveu, por mais difícil que tenha sido, será usado para ajudar outros a saírem do mesmo lugar onde você esteve preso. O que te machucou será em breve parte do teu testemunho.
Mas hoje ainda é parte da tua transformação. E esse processo é sagrado, porque é onde eu mais me revelo, no íntimo. A paz que você começa a sentir agora é a prova de que o meu espírito está trabalhando. Você não está ficando sensível sem motivo. Você está ficando leve porque estou removendo o peso invisível que te impedia de viver plenamente. O que era comum para você, acordar cansado, reagir com dureza, guardar mágoas como escudos, começa a sair de cena. E no lugar, eu trago um novo padrão. Uma nova forma de ser. E isso não depende de ninguém, só de mim e de você. Não tente acelerar o processo. A cura verdadeira não tem pressa. Cada lágrima que você não chorou, cada palavra que engoliu, cada gesto de dor que escondeu, eu vi. E agora, sem que você precise explicar, eu estou reorganizando tudo. É como se eu estivesse colocando cada peça no lugar. Como uma obra de arte que só faz sentido quando termina. E essa obra é você. Essa obra é o novo que está surgindo, mesmo onde você achava que não havia mais saída. Você não será mais controlado por ressentimentos. O que antes te prendia em memórias paralisantes agora vai servir como ponto de partida para uma nova jornada. E nessa jornada, eu vou colocar pessoas, oportunidades e direções que nunca chegaram antes, porque o espaço dentro de você estava ocupado. Agora está limpando. Agora está se abrindo. Agora está respirando de novo. Isso é vida abundante começando a tomar forma no seu coração. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor. O dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. E a raiz do que te prendia já está sendo removida. Continue firme. Mesmo que não entenda tudo, continue. O que está em ação agora é maior do que você imagina. E o impacto disso será visível em todos os aspectos da sua vida. Você está sendo chamado para uma vida mais leve. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque a forma como você os enfrenta será diferente. O perdão te capacita para a paz. E paz não é ausência de conflito, é confiança no meio dele. E essa confiança está sendo firmada agora, não nas pessoas, mas em mim. E quando você confia em mim, tudo se realinha. Até as dores do passado se tornam instrumentos de propósito. Você vai notar que até o seu corpo reagirá de outra forma. Menos tensão, menos dores inexplicáveis, mais energia. Porque o que afeta a alma reflete no corpo. E quando a alma é curada, o corpo responde com alívio. Você vai respirar melhor, dormir mais tranquilo, ter mais clareza para pensar. Isso é fruto do que eu estou fazendo agora. E tudo começou quando você decidiu ficar até o fim, mesmo sem entender tudo. Isso é fé, e eu honro sua fé. Não é apenas um vídeo,
É um encontro, um ponto de virada, um sopro divino no meio de uma rotina cansativa. Eu criei esse momento porque sabia que você precisava. E por mais que não tenha dito isso em voz alta, sua alma clamava por alívio. E aqui estou, presente, atuante, envolvido nos detalhes. Nada em você passou despercebido. E agora eu declaro, o novo ciclo começou. E ele será marcado não pela dor que passou, mas pela cura que se revelou. A partir daqui, tudo muda, e você vai sentir isso de forma natural, sem forçar, sem fingir, apenas vivendo, porque a verdade liberta, e a cura traz leveza, e leveza não precisa ser explicada, só sentida. E o que você sente agora é real, é divino, é eterno. Continue nesse caminho, ainda há mais, ainda há camadas para tocar, ainda há profundezas para acessar. Mas o principal já foi feito. Você abriu o coração. E onde há abertura, eu sempre entro. Você vai lembrar dessa mensagem como o início de uma nova fase. Vai lembrar que foi aqui que algo se partiu por dentro para que outra coisa melhor nascesse. E esse nascimento foi de paz, de consciência, de liberdade. Agora você carrega algo diferente. E quem cruzar teu caminho vai perceber. Não porque você mudou a aparência, mas porque a tua presença foi lavada pela minha graça. E essa graça te acompanhará nos próximos dias, te lembrando de que eu sou contigo. O perdão não é o fim de um processo, é o início de uma vida nova. E essa vida nova já começou, a cada respiração, a cada reflexão, a cada passo daqui para frente. Você vai se surpreender com o quanto já não sente o que antes te prendia. Porque a cura de Deus é assim. Não precisa de esforço, precisa de entrega. E você entregou, e eu recebi, e o que recebo, transformo. E o que transformo, ninguém mais destrói. Você agora é um coração livre para viver em paz. Você está percebendo como o ambiente ao seu redor já não tem o mesmo peso? Isso acontece porque a tua atmosfera interior foi alterada. A cura que começou aí dentro está afetando o modo como você enxerga tudo à sua volta. O que antes era cinza começa a ganhar cor. O que parecia sem graça começa a ter sentido. Porque quando o perdão acontece de verdade, ele reconfigura até a sua forma de olhar o mundo. E esse novo olhar vai ser sua melhor ferramenta daqui para frente. Você já não precisa mais se esconder atrás das responsabilidades que te endureceram. Cuidar de todos foi importante, mas agora eu cuido de você. Porque não faz sentido carregar todos se por dentro você desmorona em silêncio. Eu vim restaurar o seu emocional, reconstruir sua saúde interior, devolver a paz que o cansaço emocional roubou. Você vai voltar a dormir tranquilo, não porque tudo se resolveu, mas porque você já não carrega o que não foi feito para carregar. Toda vez que você empurrou suas emoções para o fundo do peito dizendo, isso não importa mais, você construiu paredes entre quem você é e quem eu chamei para ser. Mas hoje, essas paredes estão caindo. E por mais que isso te deixe exposto, entenda, o que é revelado à luz, eu posso transformar. O que é guardado no escuro, adoece. Eu estou iluminando com amor, não com cobrança, não com culpa, mas com a intenção clara de te devolver a leveza que o passado tirou. Você se acostumou a pedir desculpas até mesmo quando não era o culpado, só para manter a paz. Mas o que você chamava de paz era apenas silêncio em forma de opressão. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, é a presença de clareza e equilíbrio. E eu estou te devolvendo isso. Você vai aprender a se posicionar sem perder a doçura, a colocar limites sem medo, porque quem se conhece em mim aprende a viver sem se anular. E isso também é fruto do perdão. O perdão muda a forma como você se escuta. Antes, cada erro virava motivo para se punir por dentro. Agora, você começa a se acolher. Entende que evolução não exige perfeição e que toda cura profunda começa com um ato de compaixão. Primeiro com você mesmo.
O que eu estou fazendo em você vai te ensinar a tratar tua própria história com gentileza. E quando você aprende a se tratar com misericórdia, não sobra espaço para a voz da culpa te dominar. Respira fundo agora. Sinta esse ar entrando. Isso não é só fisiologia, é espiritual. O teu corpo está respondendo ao alívio que o teu espírito está sentindo. E esse alívio não veio de fora, veio de dentro. Porque quem eu toco por dentro se cura até nos detalhes invisíveis. O que antes era tensão nos ombros, aperto no peito e insônia sem explicação, vai começar a dar lugar a uma paz que vai surpreender até você. A paz que vem do alto é diferente. E ela chegou. Talvez agora você esteja revivendo cenas difíceis enquanto ouve tudo isso. E não tem problema. Não é fraqueza. É sinal de que você está abrindo espaço para que eu limpe o que ficou escondido por tempo demais. Quando a lembrança vem à tona durante a cura, não é para te ferir outra vez. É para que ela perca a força sobre você. Porque hoje eu declaro, essas lembranças não vão mais comandar tuas reações. Vão ser apenas memórias sem poder sobre teu futuro. Você pode ter se convencido de que perdoar era fraqueza, mas agora percebe que só os fortes perdoam. Só quem foi tocado de verdade consegue olhar para quem feriu e dizer: eu não carrego mais isso. E esse poder não vem da carne, vem do espírito. É sobrenatural. E você está sentindo ele em ação agora. Você está sendo revestido de algo que o mundo não entende, mas que você vai reconhecer todos os dias, cada vez que escolher a paz em vez da vingança. Se você sente que essa cura está te alcançando, escreva aqui nos comentários: eu me liberto com o perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Você foi ferido por pessoas que deveriam te proteger, e essa traição silenciosa foi a mais difícil de superar. Mas eu te digo, o que o ser humano destruiu, eu reconstruo com mais beleza ainda. Você não é o que te fizeram, você é o que eu estou fazendo agora. E o que estou fazendo não é pequeno nem temporário, é definitivo. E tudo começou no momento em que você decidiu não fugir mais da verdade. A cura vem com coragem, e você foi corajoso ao continuar ouvindo. As feridas mais profundas são aquelas que ninguém viu, e por isso você aprendeu a conviver com elas como se fossem normais. Mas eu vim te lembrar, não é normal viver com dor camuflada. Não é normal ter que fingir estar bem o tempo todo. Você foi criado para expressar, sentir, viver com liberdade, e o que eu liberto vive sem máscaras. Hoje, essa liberdade foi acionada. A cada nova frase, uma corrente interna é rompida, e você está sentindo isso, mesmo sem entender. Alguns vínculos emocionais ainda parecem apertar por dentro. Pessoas que você não vê mais, mas que ainda ocupam espaço nos teus sentimentos. Isso é laço espiritual que ficou mal resolvido. E hoje eu venho cortar esses laços, não com raiva, mas com autoridade. Porque quem vive de passado mal resolvido não consegue abraçar o novo que eu preparo. E há algo novo vindo. Há conexões novas sendo alinhadas. Mas você precisa estar livre para receber. Você vai se surpreender com a forma como passará a se comunicar. O que antes era reatividade, vira clareza. O que antes era fuga, vira presença. E essa mudança será percebida até nas conversas mais simples. Porque quando o coração é curado, a boca começa a profetizar vida. E você foi chamado para isso. Para usar tua voz como ponte, não como arma. Para liberar palavras que constroem, não que ferem. E isso é fruto do novo coração que está sendo formado agora. Tem dores que viraram hábito. Você nem percebe mais, mas elas comandam decisões, interferem em relacionamentos, até limitam sonhos. E agora que elas estão sendo reveladas, pode até doer encarar, mas não desista.
A dor de curar é passageira. A dor de continuar fingindo é eterna. E você já decidiu sair desse ciclo. O que você está sentindo é ruptura. É o rompimento entre quem você era e quem está se tornando. Confia. Eu estou conduzindo cada parte. Você ainda vai ser surpreendido pelas pessoas que chegarão até você com pedidos de perdão inesperados. Mas antes disso acontecer, eu estou te treinando para que sua resposta seja paz e não cobrança. Porque quem perdoa de verdade não espera nada em troca. Perdoa porque entendeu que o maior beneficiado é quem solta, não quem espera reconhecimento. Essa maturidade espiritual está te invadindo agora e vai fazer toda a diferença no seu caminho. Você foi ensinado a não demonstrar fragilidade, mas agora entende que se abrir não é fraqueza, é liberdade. O verdadeiro perdão exige exposição. Você precisa encarar o que sentiu para então liberar. E nesse processo, eu te seguro, eu te protejo, eu não te exponho ao ridículo. Te exponho à cura. E tudo que é trazido à superfície para ser tratado se transforma em solo fértil para crescimento. E esse crescimento já começou, mesmo que aos poucos. Você vai parar de reviver a cena toda vez que ouve um nome. Vai parar de reagir com aquele aperto sempre que algo te lembra o que aconteceu. Porque hoje eu coloco um novo filtro na tua memória, o filtro da superação. Você não vai mais carregar a dor com a lembrança, vai carregar aprendizado, vai carregar compaixão, vai carregar autoridade espiritual, porque o que você venceu por dentro vai te tornar resposta para outros que ainda estão no caminho. Se o que você sente agora está te tocando de forma profunda, escreva com fé. Nada mais vai me prender ao passado. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13, 14. A leveza que está se instalando dentro de você não será temporária. Ela foi conquistada com verdade, e tudo que nasce da verdade permanece. Você não será mais manipulado por lembranças mal resolvidas. O que estava escondido agora foi tratado, e o que foi tratado não volta a ter o mesmo peso, porque quando eu curo, eu também fortaleço. E você está mais forte agora, mais consciente, mais inteiro. E esse novo, você vai impactar tudo ao redor. Você vai se ver ajudando pessoas sem nem perceber. Porque quem é curado carrega um perfume espiritual que atrai quem precisa de cura, e não será esforço. Será natural. Sua presença vai carregar algo diferente. E esse algo é o reflexo da minha presença agindo em você. Tudo que eu faço tem um propósito além de você. E o teu testemunho será uma ponte para muitos. Mas primeiro, você precisa se lembrar. Você já foi perdoado. E por isso, pode perdoar também. O teu caminho está sendo limpado. Não apenas de dores, mas de repetições. O ciclo de se calar, de carregar tudo sozinho, de não se sentir suficiente, está sendo rompido. Você não vai mais andar em círculos, vai avançar. Porque agora o peso do passado não vai mais te arrastar para trás. A tua alma entendeu o que a tua mente ainda está processando. Você foi liberto. E essa liberdade vai ser o combustível para os teus próximos passos. Não se preocupe se ainda houver dias em que tudo parecer voltar. Isso é parte do processo. A cura verdadeira é como uma construção. Exige consistência. E eu sou contigo em cada etapa. O que você viveu hoje é a base. E ninguém arranca a base que foi firmada na rocha. Você não vai regredir. Mesmo quando parecer frágil, você estará mais forte do que nunca. Porque quem caminha em mim não caminha sozinho. E quem me deixa agir nunca volta a ser como antes. Você está pronto para viver sem correntes invisíveis. O que te prendia à culpa, à dor e à expectativa de justiça, agora está sendo substituído por descanso. E esse descanso vai se refletir nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua saúde emocional.
Você vai ser surpreendido por momentos em que simplesmente perceberá: eu não sinto mais aquilo. E quando isso acontecer, lembre-se de que começou aqui, começou agora, com a verdade, com a cura, com a presença. Você já começou a perceber como aquilo que te prendia perdeu a força? Aquelas lembranças que te congelavam por dentro agora passam como cenas que já não dominam mais o seu presente. Isso é um sinal claro de que o perdão está ocupando o lugar da dor. Não é algo que você precisa forçar. A mudança acontece naturalmente quando eu entro. E quando eu entro, a luz dissipa toda a escuridão. Nenhuma sombra resiste quando a verdade é revelada com amor. O que mais te machucava não era só o que te fizeram, era o silêncio depois, a ausência de explicação, a maneira como ficou tudo suspenso, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de você, a alma gritava, buscando fechamento. Hoje, eu te dou algo melhor do que explicações humanas. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. E por isso hoje estou te ensinando a soltar. Você não perde nada ao liberar o perdão. Você ganha espaço, ganha leveza, ganha visão clara. E principalmente ganha autoridade sobre aquilo que antes te dominava. O que controlava teus sentimentos agora não tem mais voz sobre você. Você vai notar que até os seus relacionamentos mais próximos vão mudar. Porque o que eu estou fazendo em você vai respingar em quem está à sua volta. O ambiente vai sentir, as conversas vão mudar, as reações vão ser diferentes. Porque o teu interior foi curado. E quando a alma é tratada, ela deixa de viver na defensiva. Você vai conseguir amar sem medo, confiar sem tensão e dizer não sem culpa. Porque quem anda comigo aprende a se posicionar com sabedoria. A cura verdadeira também traz silêncio. Um silêncio que não sufoca, mas alivia. Você já não sente mais a necessidade de se justificar o tempo todo, de convencer os outros de que era inocente. Porque a paz que eu te dou te livra dessa busca por aceitação. E isso vai mudar tudo. Porque quando você entende que eu sou o teu juiz, o teu advogado e o teu pai, a opinião humana perde o controle sobre você. A cura que eu trago é liberdade até da validação alheia. Não tema os dias em que as emoções voltarem como ondas. Isso não significa que você regrediu, significa que está aprofundando a cura. Há níveis de dor que só se revelam quando você está forte o suficiente para lidar. E hoje você está pronto, porque agora você já sabe onde ancorar sua alma, e essa âncora sou eu. Eu sou o teu lugar seguro, o teu refúgio nos dias em que tudo parecer querer voltar. Mas lembre-se, o que foi curado não volta com a mesma força.
Se você sente que essa palavra está sendo resposta para você, comenta agora com fé: a cura está acontecendo em mim. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147:3. Você chegou até aqui por um chamado espiritual. Nem tudo precisa ser explicado com lógica. O teu espírito reconheceu algo antes da tua mente entender. E agora, o que está sendo ativado em você vai ecoar nos seus próximos dias. Você começará a perceber que o seu interior vai escolher caminhos mais saudáveis, sem precisar lutar tanto. Porque o coração curado faz escolhas diferentes. E você vai ver isso em decisões simples, mas poderosas. Você vai notar que algumas lembranças aparecem com menos intensidade. Elas vêm, mas não dominam. Passam, mas não ficam. Isso é sinal de que o controle mudou de mãos. O passado já não governa o presente. Você governa suas respostas. E essa autoridade emocional é fruto do que foi curado. Você não precisa mais fugir de memórias. Elas já não têm poder. Você pode olhar para elas sem ser puxado para trás. Se nesse ponto você reconhece essa mudança acontecendo, escreva com sinceridade: estou caminhando em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Filipenses 4:7. Você começa a perceber que sua energia voltou. Não aquela euforia momentânea, mas uma disposição estável. Isso acontece quando o coração deixa de gastar forças com conflitos internos. A cura libera energia. A alma deixa de lutar contra si mesma. E essa energia retorna em forma de ânimo, criatividade e vontade de viver com mais presença. Você não está apenas sobrevivendo aos dias. Você está voltando a habitá-los por inteiro. O perdão também ajusta a forma como você enxerga as pessoas. Antes, tudo passava pelo filtro da desconfiança. Agora, você observa com mais equilíbrio. Nem ingenuidade, nem rigidez. Você aprende a dar espaço sem se expor demais. Aprende a se aproximar sem se perder. Isso é fruto de um coração curado. Você não precisa mais levantar muros altos. Você aprende a construir limites saudáveis. E limites saudáveis protegem sem isolar. Você começa a entender que muitas dores não foram causadas apenas por ações, mas por ausências. Ausência de cuidado, de escuta, de reconhecimento. E reconhecer isso não te enfraquece. Pelo contrário, te ajuda a fechar ciclos com consciência. Você não precisa mais esperar que o outro entenda. Você entendeu. E esse entendimento te libertou. A liberdade não veio da resposta externa, mas da clareza interna que agora te acompanha. Você também percebe que o tempo ganhou outro ritmo. Antes, tudo parecia urgente. Agora, há espaço para pausas. Pausas verdadeiras, sem culpa. Você aprende a descansar sem sentir que está falhando. Isso é cura profunda. O descanso deixa de ser fuga e passa a ser fonte. E quando você descansa do jeito certo, suas decisões melhoram, suas palavras se alinham, seus dias se tornam mais leves. O que você está vivendo agora é integração. Partes de você que estavam fragmentadas começam a se alinhar. Emoção, razão e espiritualidade caminham juntas. Isso reduz conflitos internos. Você não se sente mais dividido o tempo todo. Há coerência. E essa coerência traz segurança. Você confia mais nas próprias percepções. Não porque sabe tudo, mas porque agora escuta o interior com mais clareza e menos medo. Você começa a perceber sinais simples, confirmando esse novo tempo. Pequenas situações que antes te tirariam do eixo, agora passam sem impacto. Comentários que antes machucariam agora não encontram espaço. Isso não é indiferença, é fortalecimento. Você não ficou frio, você ficou firme. E firmeza emocional é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber. Ela permite amar sem se perder e ouvir sem se machucar.
Há também uma reconciliação acontecendo dentro de você com a própria história. Você para de brigar com o passado e começa a extrair aprendizado. Isso muda a narrativa interna. Em vez de se perguntar, por que aconteceu comigo, você começa a perceber o que isso me ensinou. Essa mudança é poderosa. Ela transforma dor em sabedoria. E sabedoria te prepara para escolhas mais conscientes daqui para frente. Você vai notar que sua espiritualidade ganha profundidade sem peso. Não é obrigação, é conexão. Não é cobrança, é presença. Você não se sente mais distante quando erra. Pelo contrário, se aproxima com honestidade. Isso é fruto de um coração que foi curado do medo de falhar. Você entende que crescimento não é ausência de erros, é disposição para aprender. E essa disposição está viva em você agora. Se você sente essa conexão se aprofundando, escreva agora: minha paz está firmada. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Isaías 26:3. Você começa a perceber que a culpa perdeu volume. Antes ela falava alto, agora é apenas um eco distante. A cura fez isso. Ela não apaga a consciência, mas remove o excesso de acusação. Você aprende a corrigir sem se punir. Aprende a ajustar sem se condenar. Isso gera crescimento saudável. Você evolui sem se ferir. E essa forma de caminhar preserva a alegria e fortalece o caráter. Você também passa a reconhecer o próprio valor com mais naturalidade. Não é orgulho, é clareza. Você entende que merece respeito, cuidado e reciprocidade. E isso muda o tipo de relação que você aceita. Você não se contenta mais com migalhas emocionais. Não por exigência, mas por consciência. O coração curado sabe o que precisa e o que não aceita mais. E essa clareza evita muitos sofrimentos futuros. A forma como você lida com conflitos muda. Você não foge, mas também não explode. Você dialoga quando vale a pena e se afasta quando necessário. Essa flexibilidade é sinal de maturidade. Você não precisa mais vencer discussões para se sentir em paz. Você escolhe o que edifica, e essa escolha preserva sua energia emocional. Você aprende a investir onde há retorno saudável. Você começa a perceber que a sua presença ficou mais tranquila. Pessoas ao seu redor sentem isso, mesmo sem saber explicar. Isso acontece porque a paz interior transborda. Ela se comunica sem palavras. E essa presença tranquila abre portas. Não portas forçadas, mas oportunidades alinhadas. Quando o interior está em ordem, o exterior responde com harmonia. Isso não é coincidência, é consequência. Você não precisa temer recaídas emocionais. Quando elas surgirem, você saberá lidar, não com desespero, mas com consciência. Você reconhece, ajusta e segue. Isso é avanço. A cura não te tornou imune às emoções, te tornou capaz de administrá-las. E essa capacidade é libertadora. Você não é mais refém do que sente. Você sente, compreende e escolhe. Essa sequência te conduz com segurança. O que você está construindo agora é uma base emocional sólida, não construída sobre negação, mas sobre verdade. Essa base sustenta projetos, relações e decisões futuras. Você não vai precisar reconstruir tudo do zero, apenas continuar. O que foi alinhado permanece. E o que permanece gera frutos consistentes. Você está plantando em solo fértil dentro de si, e o crescimento será natural. Você começa a experimentar uma confiança silenciosa, não aquela que precisa ser anunciada, mas a que sustenta. Você confia no processo, confia no tempo, confia na direção. Isso reduz ansiedade, reduz pressa, reduz comparações. Você caminha no seu ritmo, e esse ritmo é saudável. Você não está atrasado, está alinhado, e alinhamento é mais importante do que velocidade.
A cura que aconteceu em você também redefine o que você chama de sucesso. Antes, talvez fosse reconhecimento. Agora é paz. Antes, talvez fosse aprovação. Agora é coerência. Você mede a vida por critérios mais profundos, e isso te protege de escolhas vazias. Você passa a buscar o que nutre, não apenas o que impressiona. Essa mudança é sinal de crescimento interior verdadeiro. Você segue mais leve, mais consciente, mais inteiro. E essa caminhada não terminou, ela apenas ganhou direção clara. Continue atento ao que acontece dentro de você. É ali que as maiores transformações se consolidam. O que foi iniciado não será interrompido. A continuidade, a profundidade, a maturidade sendo formada. E enquanto você permanece, a paz se aprofunda. E esse aprofundamento continua, silencioso e firme. Permaneça aqui. Este espaço foi preparado para fortalecer o que já começou dentro de você. Ao curtir este conteúdo, você afirma que essa mensagem encontrou lugar no seu coração. Ao se inscrever, você escolhe caminhar continuamente com palavras que alinham, curam e direcionam. Ao compartilhar, você permite que outros também encontrem esse mesmo ponto de virada. Continue assistindo, continue ouvindo, continue se alimentando do que edifica e sustenta. Cada vídeo é uma extensão desse cuidado, dessa direção e dessa paz que agora te acompanha. Fique por aqui. O que vem a seguir aprofunda, fortalece e confirma tudo o que já foi despertado em você.